Bom, meus queridos, é o seguinte, eu tenho pouco tempo e o que eu preparei ali é para muito mais tempo do que eu tenho. Portanto, eu vou ter que correr um pouquinho e vou ter que fazer alguns resumos, ok? Não tem como diminuir essa luz? Você pede para ele, para mim, por favor? Não, aí não liga mais, aí a gente fica no escuro até o final, no escurinho, só não pode dormir. Bom, nós vamos fazer um rápido resumo para vocês, daquilo que vocês precisam fazer e não pode ter dúvida. Vocês vão chegar lá na hora da redação, nesse final de semana, e vão fazer isso que eu vou dizer para vocês. Tá certo? Vocês já sabem, vocês treinaram, mas é sempre bom a gente ter alguém lembrando o que exatamente nós temos que fazer. Tá? Então eu vou falar para vocês algumas coisas, e também não tenho aqui a pretensão de acertar tema, porque eu não sou adivinho. Os temas que têm caído por aí têm coincidido com alguns temas que a gente tem dado, mas é pura coincidência. Não tenho bola de cristal. Tá certo? De repente, um dos temas que eu fale aqui hoje possa ser o tema da redação? Pode, mas pode não passar nem perto. Tudo bem? Mas com certeza, a quantidade de temas que nós já trabalhamos esse ano nos capacita a escrever até sobre outros assuntos, tá bom? Eu só não sei se vai funcionar daqui o mouse. Se funcionar, você aperta para mim, tá bom? As competências a serem avaliadas, vocês precisam tomar bastante cuidado com isso. Demonstrar domínio da modalidade escrita, meus queridos. Lembre o seguinte, eu posso errar, cometer um erro de acentuação, um erro de grafia, e posso até cometer um erro de pontuação também, e vou continuar tirando os 200 pontos. Agora, se eu fico repetindo, se eu tenho as minhas paroxítonas, a maioria delas não são acentuadas, é uma repetição do erro, aí não tem mais como tirar 200 pontos, vai diminuir para 160. Os erros mais graves, vai diminuir sua nota para 120, tá? Que é concordância, crase, concordância verbal nominal, a crase, a regência. Tome cuidado com esses erros, tá bom? Mas um erro de acentuação não vai tirar a sua nota. Às vezes, dependendo do corretor, até o mesmo erro 2 vezes não vai tirar a tua nota, tá? Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Como assim das várias áreas? Vocês estudam história, geografia, né? Dentro da geografia vem geopolítica, vocês estudam filosofia, já estudaram sociologia, ou seja, as várias áreas de conhecimento de vocês é para ser aplicada dentro da redação. Não é para fazer aquele texto que parece que você passou a sua vida inteira só assistindo TV, nem lendo notícia, assistindo TV. Então você vai transmitir só o que os outros transmitiram. E ao fazer isso, você vai cair no chamado senso comum. O que é senso comum? É exatamente tratar dos assuntos como qualquer pessoa que nunca veio para a escola trata. Tá certo? Quando é que você foge do senso comum? Quando você é capaz de utilizar o que você aprendeu em história para tratar de um assunto. Quando você é capaz de trazer alguma coisa que você aprendeu em geografia para tratar de um assunto. Quando você é capaz de citar uma literatura, um autor ou um filósofo dentro do seu texto. E você vai estar ali dissertando de maneira diferente do que o senso comum. Ok? Senso comum, quando vocês pensarem em senso comum, lembre o seguinte, todos nós vamos pensar praticamente as mesmas coisas, porque vivemos na mesma sociedade, sob as mesmas informações. Entretanto, nós vamos analisar pensamentos e escrever diferente de acordo com o nosso conhecimento de mundo e nosso lado cultural. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve música, quanto mais você vai ao cinema, mais repertório você tem para tratar de um assunto sem cair no senso comum. Tá certo? Não é o pensamento comum, porque pensamento comum, todos aqueles que é a favor das drogas, é um pensamento comum. Todos aqueles que são contra a liberação das drogas, é um pensamento comum. Agora, que maneira vai tratar, é o que seu conhecimento de mundo que vai dizer, tá certo? Selecionar e relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Um ponto de vista, por favor. Deixe isso bem claro logo na introdução, na sua tese. Um ponto de vista. Não quer se perder? Não invente moda. Apresente o assunto para o seu leitor e coloque, através de uma afirmação, não faça nem pergunta, afirme algo que você vai defender. Porque aí você vai fazer tudo isso daqui, ó, elaborar toda a sua argumentação para defender esse ponto. E não tem erro, não tem como errar, tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos que já falamos, né?
tem que saber fazer coesão, tem que saber fazer a conexão. E essa conexão, ela não pode só ser entre as palavras e entre as orações. Elas precisam ser também entre os parágrafos. Lembre-se daqueles esqueminha que a gente começou a usar na sala e muitos de vocês já estão usando. Tá? Ligar um parágrafo ao outro, já deu uma ideia, vai fazer outra ideia, tem outro assunto. Você diz, além disso, outro fator, é também. Se for uma consequência, você fala consequentemente. Ok? Estabeleça a ligação de um parágrafo para outro. Comece sempre a sua conclusão, o último parágrafo do seu texto, onde você vai apresentar a solução para resolver o problema que você tratou lá em cima. Você comece com a conjunção conclusiva. Pode ser o portanto, que é o mais comum, pode ser o logo. Nada de querer usar palavras difíceis que você nem saiba com certeza o significado. Algumas pessoas querem usar outrossim e não sabem o que significa outrossim, então não usa. Usa além disso. Tá certo? Você passa para mim, por favor, aqui. Aí. Situações que levam a nota 0. Fuga do tema. Pedi para você escrever sobre a Lei Maria da Penha. E você escreve sobre as mulheres que estão sendo encoxadas nos ônibus e nos trens de São Paulo. Fugiu do tema, tá? Não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Você já sabe o que é fazer. Existem 2 tipos de dissertação. Aquela que só expõe ideias e aquela que defende uma ideia. Ok? Vocês não têm mais como fugir disso. É defender uma ideia. É dizer algo e dizer por quê. Ou trabalhar as causas e consequências desse algo. Tá? Redação em branco, óbvio, né? Texto insuficiente até 7 linhas. Lembre-se, acrescente a isso, que se você escrever um texto de 14 linhas, mas 7 linhas são cópias do texto de apoio, você não escreveu o suficiente para não ser classificado nota 0, você perdeu seu vestibular, tá bom? Texto com ofensas, injúrias, desenhos, qualquer porcaria que fizeram lá, nada de querer parar a sua redação para dar receita de miojo, como o cara fez lá, que você vai levar nota 0. Não se distraia e comece a fazer florzinha na sua redação. Nem uma borboletinha, nem nada disso, tá bom? Não pode ter nenhuma marca na sua redação. Desrespeito aos direitos humanos, cuidado com propostas, aquela pessoa que é extremamente radical. A pessoa extremamente radical, ela tem a mania de querer dar propostas que ferem os direitos humanos. Tá? As pessoas extremamente radicais dizem, ladrão tem que morrer tudo. Estuprador, você tem que estuprar ele primeiro, depois matar. Não pode matar antes de estuprar. Né? Então, veja, as pessoas extremamente radicais, elas vão ferir os direitos humanos. Ferindo os direitos humanos, fere o que é a redação do Enem, você leva ao que? Nota 0. Então, sugira lá, é preciso matar os presos para diminuir a quantidade de presos na cadeia. Ficar fora do vestibular, você espera o próximo. Tá certo? Parte do texto deliberadamente desconectado com o tema. Você está escrevendo uma coisa ali, você está defendendo uma ideia. Só que aí você resolve parar de defender aquela ideia para contar uma coisa que tem a ver com aquilo, mas não é mais a defesa da ideia. Você está desconectando o texto. Toma cuidado com isso. Planeje o seu texto para que você só defenda a sua ideia e mais nada, tá bom? Então, olha, introdução. Pegue aquela palavra-chave da tese. Gente, lembre-se do seguinte, da tese não, do tema. O Enem, ele é bem claro. Ele dá explicitamente o tema para a gente. Ele coloca lá, produz uma dissertação argumentativa em prosa sobre o seguinte tema, ainda coloca em negrito. É aquele tema que ele colocou em negrito, que você precisa ler mais de uma vez. Parar ali e refletir um pouquinho sobre aquilo. Porque se você ler o texto de apoio, você vai, primeiro, copiar ideias do texto de apoio, vai ficar preso ao texto de apoio, às ideias do texto de apoio, né? Então é um problema você ler o texto de apoio, e o texto de apoio pode ser só para você, alguma coisa que tenha a ver com aquele assunto e não diretamente sobre ele, é a hora que você acaba fugindo do tema. Leia aquela frase, pegue a palavra principal, toda frase, todo tema, tem uma palavra núcleo. Pegue aquela palavra, ou 2 palavras, e coloque essa palavra ou no início da sua contextualização, ali a hora que você está apresentando o assunto, ou dentro da sua tese. E aí você não tem o risco, não vai correr o risco de fugir ao tema. Pois não, senhorita? Eu tenho uma dúvida. E eu estava vendo
lembre-se o seguinte, ali é o tema. A hora que falou como combater isso, você pensa, qual que é o problema? O problema é a obesidade infantil. Vou contextualizar, vou falar da obesidade e depois eu digo como combater. Acabou. Simples. Não. Ele só é a direção, para que você não esqueça de colocar ali, dentro do seu texto, a proposta de intervenção ou as propostas. Tá bom? Então você trata do assunto, mostra o problema, mostra o que causa o problema, depois você combate essas causas. Aí você mostrou como combater. Tá? Aconteceu isso no tema do ano passado. Tá? No desenvolvimento, utilize 2 parágrafos. Quando você chegar lá no vestibular, todo mundo tem caneta preta transparente aí? Sim? Ganharam? Tá, vão ganhar. Caneta preta transparente, não leve uma só, leve 2, tá? Só por segurança. Leve 2 canetinhas pretas. Ok? Quando você chegar lá, a primeira coisa que você tem que fazer é a sua redação. Leve 40 minutos para fazer a sua redação. Deixe 20 minutos para o final. O final onde você vai passar esse texto a limpo. Antes de passar esse texto a limpo, corrija ele ali. Lá no seu papel, coloque os acentos que tem que colocar, as vírgulas que tem que colocar, as mudanças que tem que fazer. Não deixe para fazer isso na hora que você estiver passando ali, porque a gente sempre erra isso. Tá bom? Então, faça as correções e passe o texto a limpo. Você tem 1 hora para fazer essa prova. 40 minutos no início, 20 minutos para passar o texto a limpo. Tá? É o tempo suficiente. Meninos, no desenvolvimento, então, você coloca ali 2 parágrafos. Tá bom demais. Você pensar assim, o meu parágrafo de introdução vai ter cerca de 5 linhas. Os meus parágrafos de desenvolvimento, eles costumam ser mais longos. Por quê? Porque às vezes eu estou trabalhando as causas e eu cito exemplo. Isso faz com que o meu parágrafo fique mais longo. Então ele vai ter 7, 8 linhas. Tá? Aí depois vou trabalhar as consequências e também coloco citações, exemplo, fala de outras pessoas. Também vai ter cerca de 8 linhas. Só aí são 16, mais as 5 do início, 21. E aí você tem a proposta de intervenção, que vai de 5, 6 linhas, e às vezes até 7, né, dependendo do que é para fazer, e você vai ter espaço suficiente, né, 21 a 28 linhas, são 30 linhas que você tem. Tá certo? Professor, eu tenho que dar o título? Obrigatoriamente não. Obrigatoriamente não, mas a partir do momento que você der o título, ele é contado como linha do texto. Então você tem uma linha a menos quando você dá o título. Ok? Você pode dar, mas... tem que tomar cuidado, deixa para dar esse título por último, resolva isso antes de passar o texto a limpo, tá? Vou dar título, não vou dar título, resolva logo na hora de passar o texto a limpo, e não dê título primeiro, você fica preso a ele, tá? E a conclusão, todo mundo aqui já sabe. O que eu tenho que fazer na conclusão? Eu tenho que dizer o que fazer, quem deve fazer e como fazer. Por que eu coloquei quem deve fazer? Para vocês lembrarem de uma coisa, comece sempre dizendo o que nós, sociedade, temos que fazer. E depois diga o que as autoridades precisam fazer. Geralmente, o que nós temos que fazer é menor. Mas temos que fazer alguma coisa. As responsabilidades maiores, nossa, está de cobrança para que as autoridades façam tal coisa. Tá? Então sempre diga o que fazer. Cuidado para não ficar naquela, a sociedade precisa se conscientizar. Ok? Seja mais prático. O que a sociedade tem que fazer? Ela tem que cobrar dos seus governantes. Ela tem que economizar água, ela tem que levantar uma bandeira de proteção à mulher também nas redes sociais. Diga o que a mulher tem que, o que a pessoa tem que fazer. Tá certo? A sociedade tem que fazer. Pode passar, por favor? Esses temas aqui vocês já viram que já caíram no Enem. Se você pegar aqui e me perguntar, professor, um tema desses aqui pode voltar a cair no Enem? Pode. Só que com recorte temático diferente. Por exemplo, natureza, caiu 2 vezes aqui. Pode cair de novo? Pode. Com que recorte temático? Com Código Florestal. Porque são coisas mais novas. Tá? Então, a aprovação do Código Florestal abre margem para que falar sobre a natureza caia de novo. O que mais que pode cair? Pode cair que nós estamos vivendo hoje, né, falando ainda de natureza, uma ligação do comportamento do homem com a natureza, falando de crise energética ou de crise hídrica. Estamos vivendo as duas coisas hoje no nosso país e já vivemos isso em outras situações. Em 2002 nós tivemos um apagão, né? E aí, daquela época, começou-se a construir as termoelétricas. Foi à medida que o então
presidente Fernando Henrique tomou. E aí o que acontece hoje? Hoje nós estamos vivendo a mesma situação daquela época. Por que não estamos tendo um apagão geral agora? Por causa das termoelétricas que estão em funcionamento máximo. Se o Brasil tivesse mantido o crescimento de 3% ao ano, como estava previsto, nós não teríamos energia para sustentar esse crescimento. Aí nós teríamos tido esses apagões, tá? É que o Brasil parou de crescer bem na hora que começou a não chover mais, começou a agravar a crise de falta de chuva nos reservatórios, tá bom? Tem outros temas, tem um tema aqui que foi invalidado, olha, essa prova vazou, né? A valorização do idoso foi aquela prova do Enem que vazou. Então eu vou contar esse tema como algo que já caiu? Não, não caiu ainda. Pode cair? Pode. Tá certo? Pode passar, por favor. Alguns temas, um tema que é muito assim, se você vai em vários sites que você acessar, que fala de vestibular, na parte de redação, você vai encontrar esse tema como sendo um dos mais possíveis para cair. Vai cair? Não sei, tem bola de cristal. Mas se cair, eu quero que vocês estejam preparados para falar sobre ele, tá? Por que é mais cotado? Primeiro, porque nós temos uma mulher na presidência. Segundo, porque nunca caiu nada sobre a mulher. Terceiro, porque a mulher está ganhando espaço. Quarto, porque a mulher continua apanhando. Só enquanto nós estamos aqui, a cada 5 segundos, você conta o tempo aí. Uma mulher levou um cacete. Tá? Pode passar, por favor. Então, a Lei Maria da Penha... Volta um. Não sei o que aconteceu aí. Aqui estava falando da Lei Maria da Penha. Pode passar, por favor. A Lei Maria da Penha, ela fez aniversário no começo do ano, né, os seus 10 anos, os 10 anos da Lei Maria da Penha. E, infelizmente, o número de pessoas, de mulheres, que continuam apanhando de seus cônjuges, tem aumentado. Não sei se aumentou de verdade ou as denúncias começaram a aparecer mais por causa da lei. Não tenho como afirmar isso, tá certo? Mas não decresceu. A Lei Maria da Penha, ela garante muita coisa para a mulher. Garante. A lei é excelente, é muito boa. Foi mudado algumas coisas no começo do ano para fazer com que ela ficasse mais eficaz. Entretanto, nós sabemos que no nosso país apenas leis não bastam. Só lei não sai do papel. Lei é papel. Se não fizer alguma coisa, ela não sai do papel, não vai servir para nada, tá? Então tem algumas coisas aqui, algumas ideias. A mulher no século XXI, além de ser reconhecida cada vez mais como profissional competente, também exerce as funções de mãe e dona de casa. O voto, conquistas das mulheres, que a gente pode contextualizar. O voto é uma delas, o divórcio, as leis contra a discriminação, né? Aqui, o Brasil ocupa o 121º lugar de 189 países no ranking em que a mulher ocupa posição no cargo político. E é uma incoerência muito grande com o nosso país hoje, porque nós temos na nossa população 52% são mulheres. E a lei determina 30% de vaga nas candidaturas para elas. Então tem alguma coisa errada aí que a gente já começa a ver que alguma coisa precisa mudar. Porque se elas são a maioria, por que aqui só tem 30% e por que ela tem essa tímida participação na política? Eu digo tímida, apesar de termos uma presidente, apesar de termos ministra, a participação feminina no Congresso e no Senado é muito pequena, é ínfima. Tá certo? Pode passar, por favor. A Lei Maria da Penha, ela altera o Código Penal brasileiro. E aí ela possibilita que os caras que agridem as mulheres, eles sejam presos em flagrante. Tá? Antes não podia. Né? Aliás, não podia muita coisa. Até recentemente nós poderíamos matar a mulher que nos traísse em defesa da nossa honra. E não seríamos presos por isso. Tá certo? Por isso, nós podemos falar que houve uma grande mudança em relação das mulheres de hoje com as mulheres do passado. E muito grande, né? Tais agressores também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. Antes o cara socava a mulher dele, aí chegava na frente do juiz, o juiz falava assim, olha, você vai ter que dar 3 cestas básicas por conta dessa coisa, né? Você quebrou as 2 pernas da sua mulher, né? Ela vai ficar cega de um olho, então você vai ter que dar 3 cestas básicas. Um por uma perna, outro pela outra e outro pelo olho que você cegou. Pelo amor de Deus, né? Isso não pode mais. Não tem mais essa pena alternativa, o cara vai para a cadeia mesmo. Tá?
Ou deveria ir, né? A nova lei ainda prevê medidas que envolvem a saída do agressor do domicílio. Antes não, o cara falava, eu não tenho para onde ir, ele ficava na casa com a mulher. Agora, ele bateu, a mulher fez a denúncia, ele tem que sair, nem que ele vai morar na rua, mas ele tem que sair. Tá? E tem que manter uma certa distância. A nova lei também fala que o Estado tem que dar proteção para essa mulher. Eu só não sei com que efetivo policial que ele vai dar essa proteção. Mas a lei diz que o Estado tem que fazer, tá bom? Pode passar, por favor. Obriga também a encaminhar a ofendida até o hospital, posto de saúde, o médico, e fornecer transporte para ela e para os filhos dela, né? Também é outra coisa que a gente está longe de alcançar, mas faz parte da lei. Com o advento da Lei Maria da Penha, políticas públicas devem ser implantadas pelo Poder Legislativo. Aqui não, é pelo Poder Executivo, a fim de garantir eficácia. O Poder Executivo que tem que fazer? O Legislativo fez as leis. O Executivo tem que executar, tem que colocar em prática, tem que fazer alguma coisa, tá? A criação dos juizados de violência doméstica, isso daqui tem um monte, a maioria dos municípios não tem isso, tá? Até a delegacia da mulher, a maioria dos municípios do interior não tem, tá certo? E é onde acontece o maior número de agressão contra a mulher. A Lei Maria da Penha é instrumento de concretização da igualdade entre homens e mulheres. Pelo menos ela é para ser, no papel. Tá? Vamos ver se na prática ela se torna. Os direitos da mulher. A mulher conquistou direitos que a gente olha assim e pensa que é absurdo, né? Mas coisas que ela não tinha. Ela tem direito à vida hoje. Pode ficar viva. Ela tem direito à liberdade e à segurança pessoal. A gente olha e pensa que é bobagem isso, né? Que ela sempre teve. Não, ela não tinha direito à vida. Ela tinha direito a obedecer o marido. Se o marido não quisesse que ela vivesse mais, ela não tinha direito a essa vida, tá? Direito à igualdade e estar livre de todas as formas de discriminação. Ela tem esse direito, entretanto, eu acho que até as próprias mulheres são extremamente preconceituosas. Vocês viram naquela redação lá, naquela proposta que eu coloquei para vocês, aquela pesquisa feita pelo IPEA, em que 66% das entrevistadas eram mulheres e elas achavam que as mulheres eram culpadas por serem estupradas, por sofrerem a violência, né? Por causa da maneira como se vestia. Tá? Direito à liberdade de pensamento. A mulher não tinha direito à liberdade de pensamento. Né? Direito à informação e à educação. Coisas assim que a gente olha e fala, isso não pode. Pode passar. E olha o resto dos direitos. Direito à privacidade, direito à saúde e proteção, direito a construir relacionamento conjugal e planejar sua família. Né? Direito de decidir ter ou não ter filhos, e aí vem algumas pessoas, pegam esse direito que tem das mulheres aqui, e em cima desse direito eles querem legalizar o aborto, por causa do ter aqui. Tá? A lei sempre deixa uma brechinha para você contestá-la. Direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião. Pode passar, por favor. Se você vai montar um texto para falar da mulher, você pode, não precisa, mas você pode contextualizar da seguinte forma. Você poderia contextualizar com algumas conquistas, começar com algumas conquistas da mulher, né? Aquelas que você achar mais importante, e aí seria uma contextualização histórica, então, você já estaria usando um recurso que aumenta a nota. Em seguida, você apresenta a tese, com uma afirmação crítica que irá nortear todo o seu texto. Todo o seu texto vai estar baseado na tese. E a criação, que você poderia usar, né? A criação de leis não é o suficiente para conter a violência contra a mulher, porque só a lei não é o suficiente. É preciso que o Poder Executivo haja, né? Tá certo? E a sociedade também, né? A sociedade, se a sociedade não denuncia, também não vai ter nenhuma ação prática. Né? O tema lixo é outro tema muito interessante para cair no Enem. Tanto o lixo como o e-lixo, o lixo eletrônico. Ou só lixo no geral, ou e-lixo. Vocês sabem que essa lei aqui, nós escrevemos sobre ela, a Lei 13.305, que era para agosto agora, nenhum município do Brasil ter mais lixão. Entretanto, nós temos um monte de município com lixão ainda, a lei foi prorrogada, tá? E é para que todos eles tenham aterros sanitários. Se vocês tiverem que dar um exemplo de aterros sanitário que funciona, você pode falar do aterro Bandeirantes, que é lá na rodovia Bandeirantes, indo para São Paulo. Ali tem 40 milhões de toneladas de lixo, mas você passa lá, você vê uma paisagem lindíssima.
porque é um aterro sanitário. Eu tenho até coloquei um texto sobre isso para vocês, mas não vai dar tempo de passar. Pode passar, por favor. Né? Aqui, olha. 40% dos municípios possuem aterro sanitário, 32% possuem aterro controlado e 28% ainda existem os lixões. Por isso, a lei foi prorrogada. Ainda temos menos da metade dos municípios com aterro sanitário. Né? E a situação é mais grave no Norte e no Nordeste. Os municípios brasileiros. Esse dado aqui é falso, tá? Esse dado aqui, o governo pega esse dado aí, basta que uma cidade tenha um lugar que faça a coleta seletiva em um bairro, já entra na estatística. Então, ela é falsa, é um dado falso. Nós não temos essa coleta seletiva, que seria uma das soluções, melhores soluções para o destino do lixo, é você reciclar esse lixo, né? E outra ideia legal é transformar o lixo em crédito de carbono, exatamente fazendo os aterros sanitários e aproveitando tanto o gás metano, né? E tirando o churume que produz os lençóis freáticos ali, né? Então esse daqui é o texto que eu falei para vocês, uma paisagem bucólica, você olha lá, você não vai perceber que ali tem 40 milhões de toneladas de lixo espalhado por 140 hectares. Você olha, é lindo, é verde, é gramado, é uma coisa, sabe? Você fala natureza pura. Mas isso só foi possível por quê? Por causa do aterro sanitário, tá? Pode passar, por favor. Então, se você vai fazer um esqueminha para escrever sobre o lixo, você pode, ali, colocar na introdução o consumo exagerado e também trabalhar o mau descarte do lixo, como a problemática. Aí no desenvolvimento, você pode falar dessa sociedade consumista. Lembre-se que consumismo é diferente de consumidor. Tá? O consumista, ele consome aquilo que ele não precisa e ajuda a produzir muito lixo nesse planeta. Pouca consciência da população em relação ao consumo e à seleção do lixo, porque a gente mistura tudo na hora de jogar, a gente não está preocupado com reciclagem, se aquilo serve para reciclagem ou não, a gente mistura comida com latinha, e aí a gente impossibilita que aquela latinha seja reciclada depois, tá certo? O grande número de lixões, de aterros descontrolados, que falou no texto ali atrás, o não reaproveitamento, né, do que vai para o lixo, e aí a solução, você poderia falar na criação de cooperativas, né, para que as pessoas que trabalham hoje nos lixões, catando lixo, pudessem trabalhar nessas cooperativas para separar os lixos. Nas cidades que existe a possibilidade, como os grandes centros, até de processar esse lixo, ou seja, já fazer a reciclagem dele. Agora, nas cidades que não tem essa possibilidade, as pessoas elas poderiam simplesmente coletar, separar e enviar para os grandes centros para que esse lixo fosse reciclado, tá bom? Solução bacana. Sem falar na educação, né, das pessoas. Tá? E o marco civil da internet é um tema interessante para o Enem desse ano também, porque é uma coisa que está cada vez mais presente na nossa vida, mas algumas pessoas têm considerado o marco civil como uma espécie ou uma tentativa de controle ou de censura. Então é legal você conhecer um pouquinho o marco civil. Pode passar, por favor. Aqui fala um pouquinho sobre o marco civil, mas não vai dar tempo para a gente ver. Você dá uma olhadinha, não boto muita fé nesse tema, mas é interessante você saber. Tá? Pode passar, por favor. Pode passar outra. Pode passar mais uma. Ainda fala do marco civil aqui. Neutralidade da rede ainda é o marco civil. Pode passar. Tá. Internação compulsória, é um tema bacana também, tá? Esse tema ficou muito recorrente no começo do ano, em que nós estávamos nos preparando para a Copa do Mundo, e aí começamos a tirar os usuários de crack dos grandes centros, né, das cracolândias, contra a vontade deles. É a chamada internação compulsória, ok? Você pode se informar um pouquinho sobre esse assunto também, nós já escrevemos sobre isso, tá? Mas é bom se informar. Pode passar. O legado da Copa do Mundo. Copa do Mundo também é um assunto recorrente, nós vivemos bastante isso aí recentemente, nós sabemos das coisas positivas e das coisas negativas da Copa, exatamente por sermos sede. Então nós sabemos mais do que pessoas que não foram sede da Copa do Mundo, porque nós sentimos na pele isso aqui, tá certo? Tanto no descaso das obras com defeito, com problema, também no caso do superfaturamento, né, de obras inacabadas, de prazo de obras não entregues, e assim por diante. Nós vivemos tudo isso aqui pessoalmente, tá? Pode passar, por favor. Pode passar.
Trazer ou não médico para o estrangeiro para o Brasil? O tema mais médico também gerou muita polêmica no nosso país, principalmente no primeiro semestre, que era o período em que a prova ainda não estava pronta, né? Então, é um tema bastante interessante. Os nossos candidatos, no caso a Dilma e o Aécio, debateram bastante sobre isso também, quando não estava falando de Minas Gerais, eles debateram bastante sobre isso aqui, né? Nos debates que nós pudemos assistir pela televisão, tá certo? Então é um tema bastante interessante também. Pode passar, por favor. Tá. Olha, quando falar de saúde, lembre-se disso daqui. É um dado legal para falar de saúde, tá? A OMS estima que cada R$1 investido em saneamento básico, R$4 são economizados em saúde pública, tá certo? Pessoal, vocês estão livres para sair, tá? Para o intervalo, ok? Pode passar, por favor. Eu coloquei um gráfico aqui, só para mostrar para vocês que Cuba investe R$407 em cada pessoa, enquanto o Brasil, 477, e países como a Noruega e Estados Unidos, você olha aqui, ó, R$3.954 por pessoa. No Brasil, 45% dos recursos para a saúde são públicos. Na maioria dos países, desses países aqui, 75% são públicos. Tá certo? Pode passar, por favor. Outros possíveis temas que a gente viu, eu já falei, crise hídrica, participação do jovem na política, falando de manifestações, de rolezinhos, essas coisas todas que teve no primeiro semestre, tá? E no ano passado. Problema energético, né? Energia, na hora que falar desse daqui, falar da crise hídrica também. Mobilidade urbana é um tema bastante relevante. E um problema que nós estamos tendo, e que tem aumentado, falou-se muito no primeiro semestre, e continua aumentando, é a questão do justiceiro, justiça com as próprias mãos. Tá bom? Pode passar. Aí esses temas que nós trabalhamos durante esse ano, tá bom? Tudo bem? Boa prova para vocês, que Deus abençoe vocês. Acredite em vocês, tá? Vocês vão conseguir fazer uma redação muito boa.